Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 18 de março, celebra a Igreja a vida desse grande São Cirilo de Jerusalém. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia 18 de março os santos. Comemoração de Santo Alexandre, bispo e mártir, que, tendo vindo da Capadócia para Jerusalém, exerceu o ministério pastoral nesta cidade santa, fundou uma excelente biblioteca e abriu uma escola. Mais tarde, durante a perseguição do imperador Décio, quando já brilhavam os cabelos brancos da sua veneranda velhice, foi conduzido a Cesareia da Palestina e aí sofreu o martírio pela fé em Cristo. Morte no ano 250. Em Lucca, na Etrúria, hoje na Toscana, região da Itália, São Fridiano, bispo, natural da Irlanda, que congregou clérigos no mosteiro, para benefício do povo desviou o curso do rio Sércio, tornando mais fértil a terra, e converteu à fé católica os lombardos que tinham invadido a região. Morte no ano 588. Em Tours, cidade da Neustria, atualmente na França, São Leobardo, que viveu recluso numa pequena cela próxima do mosteiro de Marmoutier, onde resplandeceu pela sua admirável abstinência e humildade. Morte no ano 593. Em Saragoça, na Espanha tarraconense, São Braulio, bispo, que ajudou Santo Isidoro, de quem foi grande amigo, a restaurar a disciplina eclesiástica em toda a Espanha e foi seu digno sucessor na eloquência e sabedoria. Morte no ano 651. Perto de Vareão, localidade da Inglaterra, Santo Eduardo, rei dos ingleses, dolosamente assassinado ainda jovem pelos servos da madrasta. Morte no ano 978. Em Mantua, na Lombardia, região da Itália, o passamento de Santo Anselmo, bispo de Lucca, fidelíssimo à Sé Romana, que, no conflito sobre as investiduras, restituiu ao Papa Gregório VII o anel e o báculo pastoral que relutantemente receberá do imperador Henrique IV e, expulso da sua sede pelos cônegos que recusavam a vida comum, foi enviado à Lombardia como legado do Papa, que encontrou nele um valioso colaborador. Morte no ano 1086. Em Cagliari, na Sardenha, São Salvador Drionesos de Horta, religioso da Ordem dos Frades Menores,
que se tornou um humilde instrumento de Cristo para a salvação dos corpos e das almas. Morte no ano 1567. Em Lencastre, na Inglaterra, os beatos João Tulles, presbítero, e Rogério Vreno, oriundos do mesmo condado, mártires de Cristo no reinado de Jaime I. Morte no ano 1616. No mosteiro de Saint-Sauveur-le-Vicomte, na Normandia, região da França, a beata Marta Tamata Le Bouteiler, virgem das Irmãs das Escolas Cristãs da Misericórdia, que, animada pela sua plena confiança em Deus, desempenhou sempre com inalterável paciência os ofícios mais humildes. Morte no ano 1883. Em Florença, na Itália, a beata Celestina da Mãe de Deus, Maria Anna Donati, virgem, fundadora da Congregação das Filhas Pobres de São José de Calazas. Morte no ano 1925. São Cirilo de Jerusalém, doutor da Igreja e príncipe dos catequistas. Bispo e doutor da Igreja 315-386. Origens. São Cirilo de Jerusalém nasceu por volta do ano de 315 em Jerusalém ou em seus arredores. Pouco se sabe sobre sua infância e juventude, além de que ele cresceu num lar cristão, com uma vida financeira confortável. Recebeu uma sólida formação nas Sagradas Escrituras e em matérias humanísticas. Sacerdote aos 30 anos. Ordenado sacerdote em 345, aos 30 anos, ele foi sagrado bispo de Jerusalém apenas 3 anos mais tarde, em 348. São Cirilo de Jerusalém viveu numa época em que a Igreja do Oriente estava envolvida em muitas controvérsias. São Cirilo precisou enfrentar especialmente a heresia do arianismo. O arianismo basicamente negava a consubstancialidade entre Jesus e Deus Pai, ou seja, segundo os arianos, Jesus seria o Filho de Deus, mas não o próprio Deus. Escritos valiosos. São Cirilo deixou para a tradição da Igreja diversos escritos, mas os mais famosos deles são as suas 24 catequeses, que estão entre os mais preciosos tesouros da antiguidade cristã. Suas catequeses foram escritas como parte da preparação dos catecúmenos para o batismo. Nela, incluem uma introdução, 18 catequeses aplicadas durante a Quaresma e 5 catequeses mistagógicas, que foram ministradas durante a semana de Páscoa para aqueles mesmos que receberam o batismo. São Cirilo de Jerusalém e o rigor à doutrina. Catequeses. As catequeses são marcadas pelo rigor em relação à doutrina. A grande habilidade de São Cirilo em explicar conceitos complexos de forma simples e direta, facilita o entendimento. A título exemplificativo, vejamos como ele explica o significado da proclamação Corações ao Alto, na quinta catequese mistagógica. Verdadeiramente, nesta hora muito tremenda, é preciso ter o coração no alto, junto de Deus, e não embaixo, na terra, nas coisas terrenas. Com autoridade, pois, o sacerdote ordena que, nesta hora, se abandonem todas as preocupações da vida e os cuidados domésticos e que se tenha o coração no céu, junto ao Deus benevolente. O capítulo das perseguições. A vida de São Cirilo não se resumiu às suas brilhantes catequeses, ela foi também marcada por polêmicas e perseguições justamente por causa do arianismo. Acácio, um bispo muito influente na época, simpatizante do arianismo, teria nomeado São Cirilo bispo de Jerusalém imaginando que fosse tê-lo como aliado na defesa da heresia. Mantendo-se fiel à sã doutrina, São Cirilo foi perseguido e acabou enfrentando por 3 vezes o exílio. A primeira vez em 357, conforme disposto por um sínodo em Jerusalém. A segunda em 360, por obra direta de Acácio. O último exílio foi em 367, o seu mais longo exílio, que durou 11 anos, por obra direta do imperador Valente, que também era ariano. Com a morte do imperador, em 378, São Cirilo pôde finalmente voltar para sua sede episcopal em ânimo definitivo. Participou em 381, do Concílio Ecumênico de Constantinopla, onde foi firmado o símbolo niceno-constantinopolitano. Proclamado doutor da Igreja e o seu reflexo na atualidade. Páscoa. Em 386,
Provavelmente no dia 18 de março, São Cirilo morreu, aos 71 anos de idade. Em meio a muitas acusações de heresia, São Cirilo permaneceu fiel à Igreja de Cristo. Foi paciente nas perseguições e sua ortodoxia foi reconhecida a tal ponto que em 1882 o Papa Leão XIII o proclamou doutor da Igreja. Fontes de documentos atuais. Além disso, duas importantes constituições dogmáticas do Concílio Vaticano II, a Lumen Gentium e a Dei Verbum, foram inspiradas em seus escritos. Sua repercussão na atualidade. São Cirilo de Jerusalém ajuda, até hoje, cristãos de todo o mundo a mergulharem no mistério da fé, como tão bem expressou o Papa Bento XVI. O mistério que se deve desvendar é o desígnio de Deus, que se realiza através das ações salvíficas de Cristo na Igreja. Por sua vez, a dimensão mistagógica está acompanhada pela dos símbolos, que expressam a vivência espiritual que eles fazem explodir. Assim, a catequese de Cirilo, com base nas três componentes descritas, a doutrinal, moral e, por fim, mistagógica resulta numa catequese global no espírito. A dimensão mistagógica atua como síntese das duas primeiras, orientando-as para a celebração sacramental, na qual se realiza a salvação do homem todo. Trata-se, em definitivo, de uma catequese integral, que envolvendo o corpo, alma e espírito permanece emblemática também para a formação catequética dos cristãos de hoje. Exemplo de vida e oração. A ação de Deus. Olhando para a vida de São Cirilo, encanta-nos o que o Espírito Santo pode realizar na vida de quem se abre à graça de Deus, de um lado, um dom impressionante para transmitir a fé e a sã doutrina, por meio de catequeses que continuam atualíssimas até hoje, do outro lado, a paciência e a fortaleza para viver perseguido e não se render, não ceder ao desânimo nem ao cansaço. Mesmo que, imitando a Cristo, por tanto tempo não tenha tido um lugar onde reclinar a cabeça. Oremos. Ajudai-nos, São Cirilo de Jerusalém, a buscarmos sempre mergulhar nos mistérios da fé, para que vivamos uma fidelidade a toda prova ao que Cristo nos ensinou. Ensinai-nos a suportar as perseguições, injúrias e falsas acusações com o coração limpo, sem temor, sem ódio, olhando apenas para Cristo que, crucificado, suportou muito mais perseguições, muito mais injúrias, muito mais falsas acusações. São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós, para que sejamos fiéis a Deus como vós fostes, para que defendamos a verdade como vós defendestes, para que nos esforcemos para imitar a Cristo como vós imitastes. São Cirilo de Jerusalém, rogai por nós. Amém.